mar é o berço dos primeiros seres vivos que habitaram o nosso planeta. Passados milhões de anos, continua a ser o habitat de incontáveis espécies e é fundamental para que a vida exista na Terra. Mas o mar está continuamente ameaçado pelos impactos da ação humana. A conservação do oceano e da vida marinha é urgente e inadiável. E nesta série, vamos encontrar pessoas de diferentes profissões e bagagens, mas todas com algo em comum: o amor pelo mar e um trabalho incansável para conservá-lo. Aqui é a buja, a vela da frente. Essa é a vela principal. Aqui é o motor. Esse é o motor do barco. Já tem um ventinho de leste. Perfeito hoje. Então agora a gente vai subir a vela principal. Bom, eu nasci em Santos, sou filho de um velejador italiano que migrou para o Brasil na década de 50 para construir a refinaria de Cubatão. E eu cresci na minha infância de Santos, de frente para o mar, obviamente, brincava muito na praia. Meu pai era um velejador de competição. E eu me lembro de ter visto, quando pequeno, um livro no colo dele, onde ele aparecia numa das fotografias velejando. Aquela imagem ficou gravada. Mas antes de eu imaginar a minha vida como velejador, eu queria ser astronauta. E, de uma certa forma, é muito parecido, né? Porque se você pega um barco à noite, no meio do oceano, sozinho, cheio de estrela, é semelhante a uma nave, né? Mas meu pai, infelizmente, partiu cedo. Olhando para trás hoje, assim, é bastante claro para mim que as viagens, as competições, a minha vida no mar foi uma maneira de eu me aproximar do meu pai, né? Fui buscar a imagem dele. E isso, para mim, foi assim, fundamental, né? Me sentir filho de um velejador, né? Aqui, essa aqui é a vela principal do barco, chama Mestra, evidentemente porque ela é a maior. Então ela tem mais área vélica. E a da frente é a buja, que é uma vela auxiliar. Beto Pandiani sempre foi um desbravador. Nos anos 1980 e 90, ele mudou a cara da noite paulistana com casas diversas e de sucesso, como o Aeroanta, o Clube Base e o Olívia. Até que um dia, Beto decidiu se lançar ao mar. E em quase 30 anos de expedições oceânicas, já atravessou os 7 mares num catamarã pouco maior que ele mesmo. Tudo começou aqui em Ilhabela, em 1982, quando eu comprei um catamarã pequeno de 16 pés. Esse aqui, para ter uma ideia, são 20 pés, é um pouco menor. E não sabia velejar, eu montei o barco ali pirei no primeiro dia aqui. Não sabia velejar, mas consegui voltar para a praia. Em 83, eu levei o barco para a represa de Guarapiranga e comecei a competir. Eu nunca havia competido, não sabia absolutamente nada, mas gostei. E foi a competição que realmente me preparou como velejador, porque a competição requer um aprimoramento muito grande para você fazer que um barco renda ao máximo, né? Uma competição de 50, 80 barcos,
Precisei muitos anos para começar a me destacar. E eu cresci muito rápido na vela, na classe. E já em 87 decidi correr um campeonato na Europa, o europeu. Depois fui para os Estados Unidos 3 anos seguidos e fui campeão americano. Meu patrocinador era meu trabalho. E isso me fez pensar, se eu ia direcionar minha vida profissional para a vela de competição. Se fosse isso, eu tinha que ir embora do Brasil e pensar numa campanha olímpica. E aí, como é que eu vou largar um negócio que está dando certo, que é meu sustento, Que na verdade é com aquele dinheiro que eu velejava. E aí fiquei pensando, não sabia o que eu fazia, até que um dia surgiu a ideia de fazer Miami-Ilhabela num barco semelhante ao que eu competia, que era um Hobbycat 21 pés, um pouco maior. Em 1994, Beto Pandiani e sua equipe zarparam de Miami para Ilhabela em 2 catamarãs de 21 pés. Essa primeira expedição, batizada de Entre Trópicos, levou 289 dias para chegar ao seu destino em Ilhabela. A viagem em si era um evento de vela muito mais fácil de eu conseguir um patrocínio do que propriamente uma competição. Eu e o Marcos captamos em 93 $250 mil, fomos para os Estados Unidos, compramos 2 barcos, montamos a equipe, a logística e viemos para o Brasil. E foi a primeira viagem, obviamente existiam muito mais perguntas sem respostas do que certezas. Mas aquele entusiasmo, sabe? De você falar, bom, agora estou saindo aqui de Miami, eu vou chegar em Ilhabela algum dia, A verdade é que a viagem deixou de ser uma viagem, passou a ser a minha vida. E isso foi importante, porque eu mergulhei, vamos dizer assim, no âmago da viagem, Me tornei parte daquela... do barco, da relação com o mar, do vento, e esqueci o mundo. Passei um ano sem ler notícias praticamente, saber de nada. A gente ligava para o Brasil para saber as notícias, Porque o barco em si, são 2 castos, 2 travessas, uma lona, um mastro e as velas. Então, de dia é um lugar que molha muito, espirra muita água, pula. E à noite, quando você para numa praia final de tarde, você joga uma água doce, monta a barraca em cima, vira a tua cama. O lugar mais aconchegante do mundo. Você põe um saco de dormir ali. Na época eu levei, o único luxo que eu tinha era um Walkman com 10 fitas cassetes. E eu punha à noite, depois de comer e tal, uma música para descansar. Ficava sentindo o vento na barraca, assim, na praia. Se eu pudesse dizer para você, a sensação é que parecia que eu estava numa máquina de rejuvenescimento, assim, de me tornar jovem para sempre. É uma máquina de você perceber o que é importante na vida e o que não é. O que te deixa realmente... te faz sentir vivo, que é viver o presente, Que é o que mais a gente sente dificuldade de viver o presente. A viagem, obviamente, ela não acontece, o planejamento não acontece como você pensou. Nenhuma das viagens aconteceu isso. Nós passamos muito tempo planejando, mas a gente sabe que tem uma porcentagem grande de eventos que vão acontecer que estão fora do nosso controle. No começo dessa primeira viagem, no Caribe, eu não lidei bem com isso. Por ser virginiano, muito detalhista, planejador, a viagem na minha cabeça ia acontecer como eu achava que ia acontecer. As quebras e as coisas que eram imponderáveis nos levavam para lugares que a gente não havia planejado chegar. E conhecemos pessoas fantásticas que nós nunca teríamos conhecido se não tivessem acontecido essas quebras, esses eventos. Porque a gente sempre foi amparado pelas pessoas. A gente ia comer na casa de alguém, comemos em tribo indígena, em plataforma de petróleo, com pescador.
sei lá, devo ter dormido em uns 150 lugares diferentes, né? E... Bom, o dia que eu cheguei aqui na Ilhabela, eu era outra pessoa, com certeza, né? Esse barco, ele tem uma característica, né? Ele multiplica o vento, né? Ele anda mais rápido que o vento. E para quem não veleja é difícil de entender, né? Como que um barco, né? Se tem 10 nós de vento, como que ele anda a 17, 18, né? Mas anda. A classe Hobbycat é uma categoria de barcos que tem no mundo todo. Você se filia à classe, paga a taxa anual, tal, uma classe mundial. E você ganha uma carteirinha com o teu nome lá, membro da classe, né? Isso era um motivo do meu orgulho, a carteirinha. Um dia, lendo a carteirinha, assim, no fundo dela tinha uma linha, assim, pequenininha. Estava escrito assim: seja humilde na vitória e curioso na derrota. Essa frase me deu um clique. Eu percebi que para competir e chegar bem numa prova, numa regata, eu tinha que ser muito curioso na derrota. Para fazer a Rota Austral, Beto Pandiani saiu de Puerto Montt, no sul do Chile, com o desafio quase impensável de dobrar o emblemático Cabo Horn. Foram 170 dias de travessia até a chegada, que podemos chamar de histórica, no Rio de Janeiro. 2 de dezembro de 2000, estávamos nós saindo de Puerto Montt com 2 barcos iguais à da primeira viagem, para fazer uma viagem 200% mais difícil, né? Passar por baixo da América do Sul, dobrar o Cabo Horn, né? Nunca ninguém havia feito isso num barco aberto, nunca ninguém fez isso de novo. E não é o fato de ser o primeiro brasileiro a dobrar o Cabo Horn, porque nós nunca perseguimos nenhum recorde, mas o fato de não ter registro, né? Você não poder conversar com alguém que fez aquilo para te contar. Por um lado, a viagem tinha esse aspecto de ousadia, né? Por viajar numa região com muito vento, um lugar bastante selvagem, mas por outro lado a gente tinha essa possibilidade que ninguém tem. O negócio tá feio, encontra uma praia, puxa o barco para cima e fica lá quieto, protegido, espera melhorar. E assim a gente foi descendo os canais chilenos. A gente tinha uma parceria com a Marinha do Chile, então todos os dias a gente mandava um e-mail via satélite para eles, com a nossa latitude, posição exata, e eles mandavam um e-mail com o prognóstico meteorológico. Então a gente sabia, bom, amanhã o negócio tá feio, vamos ficar aqui na barraca, né? Tem vento forte, mas tá favorável, vamos embora. Vamos ver nossas opções de chegada aqui, onde a gente pode dormir. Fazia plano A, B, C e saía. E saía pra guerra, né? Esse é o Cabo Horn. Está chegando aqui depois de grandes velejadas de Puerto Montt até aqui. Ele está realizando um grande sonho de todos nós. É um momento histórico para a gente e, quem sabe, também por ter chegado aqui com esses barcos sem cabine, com esses Hobbycats, o Guru, o La Samba, Betão, Santiago, Felipe, eu. É uma emoção enorme, não dá nem para falar muita coisa. O lugar, ele é uma paisagem, não vou dizer que é tétrica, mas ela é dramática, né? As rochas são pontudas, são negras, o mar está sempre pesado, batendo, e aí foi uma chegada assim histórica para nós, assim. Eu tenho certeza que 99% dos amigos velejadores tinham certeza que a gente não ia acabar a viagem. Mas quando a gente chegou na Maré da Glória, o Almir brincou e falou assim: vocês subiram o Everest de sandália havaiana. Aí ele fez uma brincadeira, ele falou assim: era mais fácil ter ido para a Antártica, né?
E eu falei para ele, Romir, boa ideia. Ele falou, não, eu tô brincando, né? Mas eu voltei para São Paulo pensando seriamente na ideia de ir para a Antártica e cruzar o Drake. É coisa que era algo impensável, né? Se a rota austral era uma possibilidade ínfima, a travessia do Drake para a Antártica era algo proibido. Sidney Oliveira já distribuiu mais de R$1 milhão em prêmios. Quer concorrer a carro 0 km, iPhone 15, notebook e R$2.000? É simples, é só comprar R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira no site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas. Cadastre seu cupom, receba o seu número da sorte. Promoção Sidney Oliveira, Ultra Prêmio. Aqui eu não aumento e nem invento. 25 anos de Sempre, parabéns. Oi, Sempre, eu tô aqui para desejar um feliz aniversário por toda essa... 25 anos. Vocês fazem tantas coisas, né? Essa instituição maravilhosa. Hoje o trabalho de vocês é algo... Tudo, por eu posso dizer, esse mundaréu de coisas que vocês fazem. Se vocês não fizerem, quem vai fazer? Vocês, hein? Vida longa. Hoje, em qualquer farmácia, você encontra centenas de vitaminas, minerais e suplementos que são muito importantes para manter a nossa saúde. Mas será que dá para confiar em qualquer marca? Quantas são produzidas com alta tecnologia? Quantas passam por um rigoroso controle e são produzidas nos Estados Unidos com certificação do FDA e da União Europeia? Vitamina tem nome e sobrenome, gente. Sidney Oliveira. Quando a gente está aqui na água velejando, a gente está desconectado de terra, né? A gente está flutuando e ao mesmo tempo voando, né? O fato de velejar num barco pequeno assim é o porquê, né? É porque é um barco que a gente consegue, por exemplo, chegar numa praia como ali, puxar o barco para cima e dormir. Ou velejar no estuário do rio, ou num lugar muito raso. Coisas que veleiros grandes não fazem. Normalmente quem viaja num barco grande passa longe da costa, longe de pedra, né, dos acidentes geográficos. E para nós não, a viagem é mais exploratória. Então como eu já velejei praticamente a América do Sul inteira, né, e também até o Ártico, eu já olhei todas as praias da América do Sul de frente. E já olhei todas as praias da América do Norte até o Labrador. Porque como a gente velejou mais ou menos próximo, né, e a observação é muito comum, porque é uma maneira da gente se entreter quando a gente veleja, né, ficar observando o litoral, os faróis, as pontas, as enseadas. A gente passa, vamos dizer, o veleiro anda muito devagar, né? Então você tem a oportunidade de observar com bastante detalhe e atenção por todo o teu caminho. E é um caminho que é desenhado com bastante esforço, né, do barco, esforço físico, né? Então você tem um registro
mais fiel do tamanho e das distâncias do planeta. Para atravessar uma das zonas com as piores condições meteorológicas marítimas do mundo, o Estreito de Drake, passagem da América do Sul à Antártica, Beto Pandiani teve o apoio do veleiro polar Kotik, comandado pelo experiente velejador franco-russo Oleg Belly. Foram 42 dias velejando para completar essa aventura para lá de ousada. Eu tenho uma crença de que toda muralha tem uma fresta, né? 2 barcos foram inteligentes na primeira e na segunda viagem, porque se um barco quebrasse, o outro dava apoio. No Drake não faz sentido, porque se tiver um mau tempo, ninguém vai conseguir ajudar ninguém. Vão ser 2 resgates, inclusive, né? E aí eu tive a ideia de pensar em contratar um veleiro polar para nos acompanhar. Atrás, como se fosse um anjo da guarda tiracolo, eu procurei o Oleg, né, que eu havia conhecido, o Oleg Belly, eu havia conhecido ele em Ushuaia em 2000. Pensei nele dar apoio com o Kotik. O Oleg, muito direto, falou assim: Betão, esse é o projeto mais idiota que eu já vi na minha vida. Ele falou para mim assim: Betão, se tudo der certo, você e o Duncan não tem mais do que 5% de chance de chegar do outro lado. Você tem que ter ciência disso. E aquilo lá foi uma frase impactante. Porém, ela funcionou de uma maneira muito positiva. Porque eu entendi que se a gente quisesse fazer a travessia do Drake, chegar na Antártica velejando num barco aberto, né, a gente teria que mudar a forma como a gente vinha fazendo as viagens. Tínhamos que pensar num projeto de excelência. Não tinha espaço para ter quebra, para ter erro. A única possibilidade de chegar na Antártica velejando num barco aberto seria fevereiro, onde você pode ter 1 ou 2 ou nenhuma janela de tempo bom. E cruzamos o Drake em 84 horas, porque como a viagem era uma regata contra o relógio, né, a gente tinha que fazer o barco andar rápido o tempo todo, como se estivesse correndo uma competição. Isso nos obrigou a velejar num grau de concentração muito grande. Quem estivesse no leme não podia perder um jacaré, não podia perder uma rajada. Tinha que fazer o barco andar rápido 100% do tempo. Isso, por um lado, é muito cansativo, né? Porque, pensa, uma regata dura 1h30 no máximo, né? Mas o fato do tempo passar e todas as nossas ideias, as improvisações, a construção do barco, os eletrônicos, rastreador, tudo funcionar bem, comida autoesquentável, que a gente tinha um kit que puxava um cabinho, a comida esquentava sozinha, tudo hipercalórico, a gente estava indo muito bem. Então, no terceiro dia, que era o dia que a gente poderia, vamos dizer, cair de produção pelo cansaço, a gente não caiu. A gente estava mais motivado porque a gente viu o nosso progresso e vimos, agora nós temos chances de chegar, chances reais. Quando acabou a viagem, né, que a viagem havia dado certo, bom, o clima no barco, assim, no Kotik, era de festa total. A Sophie, a esposa do Oleg, e ele me chamaram, né, logo que a viagem acabou, e falaram assim para mim: Beto, quando você fechou o projeto com a gente pensou várias vezes te ligar e cancelar tudo, mas a gente ficou, assim, pensando que isso ia ser tão frustrante para você que a gente não conseguiu fazer. Porém, desde então, a gente nunca mais dormiu, uma noite inteira. E agora que a viagem acabou, você precisa saber que hoje vai ser a nossa primeira noite de sono inteira. Nossa, foi muito emocionante ouvir isso. Assim, aquele casal, né, que virou praticamente minha família, né? O grau de comprometimento e entrega de um projeto. O mundo é muito pequeno, a gente acha que o mundo é grande, mas o mundo é muito pequeno. É que o mundo é complexo, né? Mas do ponto de vista físico, o planeta é muito pequenininho. E quando a gente olha, coloca ele no universo, a gente vê que a gente está morando na cabeça de um alfinete.
Em 2004, Beto e a sua equipe correram a regata mais longa da categoria catamarã. Uma prova de 1.000 milhas, cerca de 1.600 quilômetros em 30 dias, entre a Flórida e a Virgínia, nos Estados Unidos. O primeiro dia, quando acabou a primeira perna, né, porque eram 12 etapas, e a gente havia largado bem, mas chegamos em 9º, fomos mal. E nós chegamos decepcionados na praia, porque o barco não estava com velocidade e tal. A gente sabia que a gente podia velejar melhor, mas a gente não conhecia o barco. E aí, os 2 caras que eram os melhores velejadores do campeonato vieram conversar com a gente e falaram assim: olha, a gente viu que vocês velejam bem, a gente gostaria de ganhar de vocês na água. Então a gente vai regular o barco para vocês para ficar em condições iguais. Nossa, foi assim, uma coisa assim, uma surpresa para nós. A grandeza desses caras, né? O Steve, nos tornamos grandes amigos e obviamente eles velejavam melhor que nós, já conheciam aquele barco, conheciam aquele roteiro, mas o nosso campeonato foi uma escalada. No final, o Duncan e eu terminamos em 2º. Se tivesse acontecido o improvável, a gente podia até ter ganho, mas não seria justo. Na expedição Rota Boreal, Beto foi constantemente desafiado pela natureza dos lugares por onde passou durante os 90 dias de viagem, de Nova York até a Groenlândia. A costa da Nova Escócia e da Terra Nova, no Canadá, é uma costa que tem muita atividade pesqueira, muita neblina, tem muita neblina naquela região. E teve um trecho da viagem da Nova Escócia que a gente simplesmente não conheceu aquela região. Foi o único lugar que eu não vi. Porque a gente saía da praia, mergulhava numa nuvem e quando a gente chegava no final do dia numa outra praia, a gente saía da nuvem. Então a gente velejou por instrumento pelo menos uns 12 dias, assim. E num certo momento, o Felipe e eu, a gente começou a falar assim, bom, quando a gente sente cheiro de merda de foca, é porque tem uma pedra. Quando a gente ouve muito sinal sonoro, é porque tem um pesqueiro. Então a gente velejava como se fosse um cego, sabe? Só sentindo os sentidos, né? Ou do olfato ou da audição, porque olhar mesmo a gente não via nada. E eu já vinha pensando o que aconteceria depois, né, de terminada essa viagem, o que eu faria. Eu já não tinha mais como velejar nem tanto ao sul, mas nem tanto ao norte. Eu tinha que começar a pensar em velejar nesse sentido, né, leste-oeste. Bom, aí é óbvio que você tem 3 opções, Atlântico, Índico ou Pacífico. Em 2007, foi a vez de atravessar o Oceano Pacífico. A expedição partiu de Viña del Mar, na costa chilena, e chegou em Bundaberg, na Austrália, 135 dias depois. Compramos um barco seminovo, mas o fato do barco ser um pouco pesado, de fibra, e as estruturas, né, todas de alumínio, a gente não considerou uma coisa que era totalmente diferente das outras viagens. Era o fato da gente velejar muitas semanas sem parar. Porque para uma peça, velejar, parar numa praia, dormir e sair, no outro dia velejar e parar, é muito diferente de você velejar 48 horas. Porque ela não descansa. Fica parecendo... É engraçado falar que uma peça fica estressada, mas ela estressa. Né? O movimento contínuo, repetitivo, vai levando ela à fadiga. E foi o que aconteceu. Então, na travessia do Pacífico, nós amargamos todos os percalços pela nossa escolha errada. O Pacífico levou a gente ao extremo na questão da pressão. Não tinha apoio, não tinha nada. Éramos nós e Deus ali. E o que fazer, né? Qual a decisão a tomar? E o interessante é que, em todos esses momentos de muita tensão,
o Igor e eu sempre tivemos bastante tranquilidade para conversar, porque, vamos dizer assim, se acontecesse o pior, a gente já sabia como proceder. A gente não ia abrir o manual e falar o que a gente vai fazer. Não, já sabe o que fazer. Já tem o plano de resgate. Então, nós sempre entendemos que para a gente lidar bem com uma situação difícil, é importante você estar tranquilo. Foi interessante, porque no dia que a gente viu Bundaberg, que era uma cidadezinha que a gente chegou, e na hora que a gente pisou em terra, assim, aquele alívio, falando, meu Deus, acabou, né? Conseguimos chegar. Para quem olha de fora, talvez não enxergue que o desafio maior é o desafio humano, né? Na sua 7ª expedição pelos mares, Beto atravessou o Atlântico com o parceiro Igor Belli. Eles saíram da África do Sul e velejaram sem colocar os pés na terra por 37 dias. A travessia do Atlântico foi a única das 7 viagens que não teve escala. Mas o que não estava no plano foram os 9 dias de calmaria. A alta pressão pegou a gente e a gente ficou 9 dias torrando lá no meio do nada. E você olha para todos os lados, você não vê nada e não tem nada para fazer, não tem para onde ir, não tem para onde andar, não tem o que falar. E você tem que ir, as horas passam arrastadas. Quando chega no fim de tarde é um alívio, porque a luz baixa, o calor vai embora, fica fresquinho. Você tem o benefício de poder descansar à noite, né? Mas esses 9 dias parece que foram 9 anos. Viu? E o dia que a gente chegou aqui na ilha, eu estava com 10 quilos a menos. E o fato de a gente não andar durante tantos dias, né? Eu fiquei 3 meses na fisioterapia para voltar a subir uma escada. Eu fiquei 37 dias sentado ou deitado, né? A vela não é um esporte, vamos dizer, aeróbico, né? E no nosso barco, diferente de um barco cabinado, que você pode andar para cá e para lá, você não tem para onde andar, né? Falar assim, vou dar uma caminhada, né? Se dá um passo, acabou o barco. A mais recente expedição de Beto e Igor foi a Rota Polar, um percurso por uma antiga rota de navegação, a passagem noroeste no extremo norte das Américas, acima do Círculo Polar. Por séculos congelada, hoje essa área sofre com o degelo causado pelas mudanças climáticas. O maior desafio nessa viagem foi não termos motor. 300 veleiros que passaram, mais ou menos, pela passagem noroeste, apenas 4 não tinham motor. Nós somos um desses. Uma sensação de velejar assim num lugar onde você sabe que você só pode contar com você, né? No caso, nós dois, né? Um contar com o outro. Que não tem essa de talvez passe um barco, um navio, a gente encontre alguém. Não, aqui não tem nada. Foi uma navegação muito difícil e não só muito difícil, mas também arriscada. Qualquer coisa que dá errado nesse momento pode significar um risco de vida para um ou para o outro ou para os dois. Essa questão da gente falar sobre mudanças climáticas e discutir o nosso modelo, né, de energia no planeta, né, intuitivamente, eu olhando para trás, parece que essas viagens, elas já falam sobre esse tema há muito tempo, né, porque o nosso barco nunca teve motor, a gente veleja com o mínimo. É um direcionamento bastante apropriado para os tempos que a gente está vivendo, né, é fazer muito com um pouco, né? Então, se eu resumisse o que essas viagens elas mostram para as pessoas é de que nós podemos ir muito mais longe do que a gente imagina, muito menos do que a gente sonha. O barco é essa prova verdadeira e real.